Segunda parte do nosso projeto Poeta em Casa. Dando prosseguimento, estamos falando essa semana de Paulo Leminski. Já fizemos leitura de vários poemas de Leminski. E o nosso tema é o Grito dos Muros. Vocês estão vendo mais uma pessoa, é o Bruno Viana. Ele vai participar um pouquinho aqui com a gente, é nosso querido de todos nós. Sim. E pela primeira vez o nosso projeto vai ter 4 poetas além de mim, né? Claro. Então, Bruno, bem-vindo. A gente vai fazer agora a segunda rodada de leitura de poemas e agora vai ser o poema temático e autoral, né? Então, o poema que cada um escreveu para esse tema ou buscou, dentre os seus poemas, algum que tivesse relacionado com o tema O Grito dos Muros. Então, eu inicio ou eu termino? Não, eu termino. Vou fazer a minha tela inversa. Agora, eu tenho Bruno do meu lado, depois Tati, depois Jean, depois Fernanda. Bruno, você tem aí um poema sobre muros? Ou você ainda vai procurar? Estou procurando, pode falar. Então, o Bruno vai ser o antes de mim, tá bom? Fernanda, depois Jean, depois Cate. Bruno, se ele tiver achado o seu poema, foi pego de surpresa, né, Bruno? Eu termino. Ok, gente? Então, Fernanda, o seu poema autoral e dentro do tema. Pega de surpresa também. Ah, mentira. Não, de ser a primeira, não esperava. Ah, tá. Eu espero que esteja no contexto dos muros, só que como eu enxergo, mais ou menos, é a minha interpretação e o que eu faria se colocasse em um muro. Perfeito. Tic-tac, noite insone. Tic-tac, o tempo esboçoa. Tic-tac, e a sensação nunca vai embora. Tic-tac, tic-tac. Fala um pouquinho desse teu poema, qual a interpretação que você deu para ele, Fernanda? Eu basicamente me inspirei, além do Leminski, porque eu não tenho costume de fazer poemas pequenos, haikais, como o Leminski faz. Eu escrevo poemas muito maiores e eu estou tentando diminuir nesse contexto. Mas eu peguei exatamente o que eu sempre faço, pegar uma coisa que aconteceu comigo e o que eu estou vivendo. Eu sempre tenho noites de insônia, então essas noites sempre me dão inspiração para escrever. Eu falo muito de tempo, então meu contexto seria o fato de que o tempo continua voando para mim, o tempo passa, as horas vão passando, e para mim, o sentimento que eu sinto, a saudade, a falta que essa pessoa me faz e o fato de que eu não superei tal coisa ainda permanece. Isso é o meu grito o fato de que eu não consigo tirar esse sentimento que fica grudado em mim. Queridas, a gente sabe que poema não se explica, né? Sim. Mas estava pensando exatamente nisso. Na verdade, eu não estava pedindo explicação da Fernanda, mas sim. Não sei se vocês compartilham comigo essa ideia de que eu acho uma delícia quando você fica sabendo de um pormenor relacionado a algum poema que você gosta muito. Assim, não é que esteja explicando, mas para mim, pelo menos, me dá um alento. Eu me sinto tão feliz quando eu fico sabendo do contexto de um poema ou alguma particularidade mesmo que a gente não saberia se não fosse pela boca do próprio poeta, né? Então, às vezes, Sim. a gente tem alguns poetas aí falando dos seus poemas, eu acho uma delícia. Mas eu também acho, contraditoriamente, talvez, que o poema não se explica mesmo.
É. Então, Fernanda, parabéns. Eu vou passar para o Jean. Vamos lá, Vamos Jean. lá. Esse é um poema que fala sobre o grito, mas é de um muro ideológico. Chama-se Vencido. Eu grito até que minhas pregas vocais ressequem, até chegar à rouquidão. E continuo gritando mesmo quando acaba a voz, porque só assim consigo expressar minha violência. Meus pulsos esguios e frágeis não têm força suficiente contra as paredes que protegem esse inimigo invisível. Apanhando todos os dias, sem poder revidar, me revolto contra mim mesmo e disparo golpes para dentro na tentativa de atingir o que fora não pude acertar. Banhado pelo sangue deste combate eterno e vencido por exaustão, resta apenas a resignação. Diagnosticado como subversivo e lobotomizado, agora acato as ordens do algoz e aceito uma receita de comprimidos para adequar meu comportamento e suportar esta dor que nenhum doutor pôde ou quis tratar. Dentro de uma falsa democracia, inconformidade é patologia. Louco é quem estava são. Parabéns, Jean. Obrigado. Bacana, bem intenso, né? Bem forte. É, a gente tenta. E momentos caóticos geralmente servem para a gente despertar, às vezes, instintos um pouco mais animalescos, né? E trazer isso para a linguagem, às vezes dá certo. Isso aí, bacana. Catiúcia? Eu queria compartilhar dessa... não foi uma discussão, mas desse diálogo com relação ao pós-leitura de poesia. Uhum. A gente não explica, mas a gente pode extrapolar, que é justamente Sim. o que a Carla coloca, né? Perfeito. Só quem produz o texto poético é que tem essa condição de dizer o que lhe motivou, o que lhe provocou. Então, assim, eu participo de alguns saraus e eu fico com muita vontade, depois que eu leio, eu digo, gente, eu queria dizer como é que foi a produção. Eu fico nessa angústia, né? Porque é algo assim que a gente vai, inclusive, mostrando um pouco mais de nós mesmos, né? Porque a Sim. poesia, ela vai preenchendo alguns aspectos de outras vozes, né? Você vai ali representando e aí tem as alteridades que vão surgindo. Agora, quando o autor fala, a gente acata porque é de verdade aquilo ali, de fato, né? Ou não, né? Sim. Pode. Tem muitas possibilidades, né? É engraçado porque, por exemplo, quando eu estava escrevendo o prefácio desse livro que eu vou lançar, a minha reflexão foi: o que eu vou escrever sobre esse livro que já não foi dito no próprio livro, sabe? Então, assim, eu não queria explicar os poemas, porque eu acho que, dependendo, às vezes, quando a gente explica, às vezes a gente limita o campo de visão de uma pessoa. Porque já teve vezes que eu publiquei algum poema, e aí uma pessoa leu e falou assim: nossa, eu li, entendi tal coisa, fiz tal associação, tal referência. É isso? E aí eu penso, meu, se você tá falando, Vai na entendeu? sua. Vai na sua. Então, tipo assim, Vai eu na não tinha sua. pensado nisso, mas, meu, achei muito massa. E o lance é, se eu chego e dou a ideia, às vezes a pessoa pega a ideia e analisa o poema a partir dela e deixa sua própria identidade dialogar com o texto, né? Faz sentido. Mas eu acho que também, assim, a opinião do poeta, ela é, apesar de ser uma relação muito próxima, o que deixa a gente muito suspeito também para falar sobre os poemas, é também, assim, é uma opinião de uma interpretação que ele transforma a linguagem, e as interpretações, elas são sempre positivas, né? Você trazer sentidos, trazer significados para um poema é sempre uma forma de enriquecê-lo, né? O jeito certo de ler é o jeito que cada um tem, né? Mas enfim, Plurissignificâncias, né? exatamente. Isso tudo é que faz a poesia ser maravilhosa e a gente gostar tanto essas múltiplas possibilidades, né? As múltiplas leituras. Eu acho que quando o leitor está lá sozinho com o livro, é o momento de intimidade dele com o poema, e aí ele vai ler um poema e não vai gostar, vai passar adiante, aquele poema não vai ter dito nada, e aí num outro poema ele vai se identificar.
Então, isso é muito subjetivo de cada um. Agora, quando você está num sarau, o poeta está ali, falando o seu poema. Eu fico muito curiosa, eu quero saber. E quando a gente tem um poeta, assim, como pelo jeito a Cati que gosta de falar, que delícia. Então é isso, gente. A gente Porque, assim, compartilhar os contextos que te levaram a produzir textos A, B, C, D, é algo, assim, que faz com que o teu leitor, a pessoa que fez aquela leitura, comece até a palavra que eu coloquei, né? Que alguns teóricos da nossa área, né, Carla? Não vamos ter que tornar isso aqui uma conversa técnica, mas, por exemplo, esse termo extrapolar é da nossa área, não tem como, né? A Isabel Solé coloca isso, e isso é um alento para todos nós, porque nós precisamos, às vezes, dessa necessidade para poder até compreender um pouco mais os textos, né? É porque como nós somos não canônicos, né? Contemporâneos, a gente ainda não tem aí as vastas biografias sobre nós, como nós fizemos agora no mergulho da biografia do Leminski, né? Quando a gente mergulha na biografia dele, muitos poemas que às vezes você leu e ficou assim, tá, mas teve aquela situação X que aconteceu na vida dele. Cara, fantástico. Né? Então, é esse tipo de construção, mas eu concordo totalmente com as falas de vocês no que diz respeito a limitar. Nós não podemos limitar, é por isso que a poesia, como a Carla colocou, é tão rica, né? Exatamente. Vamos adiante, então? Cati. Vamos lá, vamos ouvir o seu poema. Voz. Depois da chuva das 2h, quando o sol a pino se despedir da rua para inspirar hinos de brega, bora bater um papo encostadinho no muro de Dona Maria? Para de pavulagem. E não te preocupes, podes fuxicar, maninho. Os muros dessa terra não têm ouvidos. Os traços do artista juvenil, emutecido e marginalizado, bradam. Seja o mestre Verequete, personificado pelo grafite legalizado, seja o grito do aerosol obscurecido em telas ilegais. Lá está o tilintar da orquestra enlatada. Noite, silêncio. Luzes e sirenes cortam a carne do criativo. Ou não. Estátuas, monumentos, bustos? Não. Patrianônimos nacionais. Na ausência da arte, só as paredes em concreto vociferam o humano. Bravíssimo. Eu me arrepiei. Pavoneagem é uma palavra linda. Eu me arrepiei aqui um pouquinho, não sei vocês, mas... Muito bom. Gente, muito alguém bom. tá com um som de fundo. Que aí eu tiro... Acho que sou eu, deixa eu ver. Fecha teu microfone então, Fernanda. Isso. Vamos lá, Bruno. Achei um aqui. Chama Escuro. Vela acesa no escuro. Respinga o poema no muro. Queima por dentro. Floresce, às vezes. Em verso profundo. Fico inverso. Fico mudo. Caramba. Muito bom. Eu separei as imagens, né, para o próximo bloco, né? Não, vai ser nesse. Mas calma aí. Porque o texto que eu produzi teve umas relações, assim. Eu fui assistir reportagem, meu Deus, muro que grita. Só o Leminski não foi capaz de me inspirar para este momento. Porque, assim, eu não sei como é que é o ato criativo de cada um de vocês, né? Mas é muito complicado, assim. Em mim, é um negócio que eu não consigo escolher exatamente, sabe? Então, eu produzi esse aqui, assim, mas eu fiquei meio aflita. Digo, meu Deus, isso não tá bom não, gente.
Aí mandei para os dois amigos meus, assim, aleatoriamente, sem dizer que era meu, para ver o que impacto que causavam. Aí veio assim, tá bom, legal. Eu digo, então vamos ler, né? E as imagens, assim, mexeram muito, assim, com essa minha vontade de Vamos fazer produzir. isso em seguida, aí você testa os seus comentários, tá bom? Pode fazer o link com o poema, tudo que você quiser. Aqui pode tudo. E eu vou ler, vou fechar então com a leitura do meu. Fala, Fernanda. Só ia perguntar se o barulho continua ou se já parou. Não, parou. Ah, ok, era minha mãe. Eu só queria comentar que o poema do Bruno, caraca, eu não preciso nem comentar que eu fiquei arrepiada no momento. Só que no meu modo mudo eu não podia expressar, então. Emutecida. Olha, eu vou aderir a esse novo vocabulário, sinceramente. Vou sair daqui com um novo vocabulário. Eu vou ler o poema intitulado Poesia dos Muros. Diz assim: a poesia dos muros é a melhor. Versos jogados na cara, com uma crueza que não lhe costuma ser peculiar, e com lirismo ainda por cima. Por cima do muro, a verdade olha, verdade que emudece, entontece, dá náuseas. Olha em torno, alguém reparou? E sai ajeitando a saia. As palavras são putas. Eu já dissera num poemeto cuspe. Estampados no concreto liso ou áspero, muro da fábrica me deixa febril. Muro da escola me deixa na dúvida. Estudo ou ex-tudo? Os versos não desconversam. Vão direto ao âmago, embrulham o estômago. Doem. Como pode picharem o muro? Diz a decência dos hipócritas, escrita em suas testas. Por cima do muro, a verdade faz. A poesia dos muros, de fato, é a melhor. Nossa. Arrasou, lacrou, falou tudo. Mitou. Aleluia, arrepiei. Vamos mostrar nossos muros, então? Eu tenho que fazer um comentário juvenil, gente. Só vai. Vai, por favor, traz vida para nós. Quanto mais vida, melhor. Basicamente, estou trazendo memes e frases que todo jovem está fazendo, a ponto de usar até uma frase do Paulo Leminski para fazer piada. Então, eu havia pedido que cada poeta conseguisse, de alguma forma, pesquisando na internet, ou sei lá, uma imagem de um muro. Na verdade, eu pedi 2 muros, de preferência da cidade de vocês, de onde vocês vivem ou estão no momento, ou até da cidade natal. Um muro que estivesse gritando, né? Então, poderia mostrar pelo celular a imagem, ou então imprimir. Eu imprimi aqui as minhas, mas o jeito que vocês conseguirem mostrar tá legal. Aí o que eu queria? Que vocês comentassem cada imagem. Se é uma imagem da cidade de vocês, que vocês digam de onde é, e o que quiser. Ou se foi uma imagem da internet, por exemplo, eu tirei algumas da internet que eu não sei nem dizer de onde é, mas são muros gritando. Então, está dentro aqui do contexto da proposta, tá bom? Então, agora eu vou fazer... O Bruno não deve ter essa imagem, a não ser que ele pesquise aí muito rapidamente, mas eu vou fazer assim, Catiúcia, depois Jean, Fernanda, Bruno se conseguir, e eu fecho com as minhas imagens
de muro, ok? Certinho? O nosso tema é o grito dos muros. Cate, que muros você trouxe? Vamos ver se, pra gente? se eu vou conseguir mostrar aqui, não Tá sei. bom, vamos ver. Vamos Ô, ver? Tati, uma dica, Oi. diminua A luz, né? a luz, que aí então dá para ver melhor. Eu só tô tirando o meu som, porque de vez em quando o fundo, então, se eu me mutar, desculpa. Ok. Agora dá para ver. Na verdade, é parede e monumento, né, de um bairro aqui da minha cidade chamado São Brás. E é um monumento que estabelece relação com a história do Pará e de Belém. E a gente percebe a intervenção, né, de quem eu registrei no poema no que diz respeito à marginalização, né? E aí a gente assiste muitas reportagens, aqui há uma crítica muito grande com relação a essa questão da pichação no Brasil como um todo, né? Inclusive tivemos aí um fato recentemente, eu acho que tem um ano e meio talvez, ou 2 anos, em São Paulo, né, que houve aquela balbúrdia toda no que diz respeito a pintar a cidade toda de cinza, etc., né? E, assim, a gente tenta fazer uma discussão aqui no que diz respeito à juventude, não de excluir as necessidades que os jovens têm de se expressar, né? Mas de tentar ressignificar essas expressões. Tá, nas paredes das pessoas, que cada um pintou com o seu dinheiro, não é muito bacana isso. Mas vamos estar buscando outros espaços, né? Então, aí a gente tem desenvolvido alguns projetos na escola, liberando o muro da escola para a galera se expressar. Aí a gente consegue patrocínio para que eles tornem essa linguagem nos muros, nessa expressão nos muros, não passível de uma crítica tão desconstrutiva, mas também que valorize o seu protagonismo, né? Porque é preciso sensibilizar a visão da gente no que diz respeito a isso. É muito fácil a gente criticar diretamente, né? Vandalizar essa expressão, mas a gente precisa fazer um esforço para tentar encontrar o porquê das coisas. Exatamente. As pessoas fazem uma distinção de que o grafite é a arte e a pichação é o vandalismo, é a falta de civilidade. Mas a pichação é um grito, é um muro gritando, é uma parede gritando. Também ela tem uma linguagem, ela passa um recado. Que recado é esse, né? Por que os ouvidos não estão abertos a esse recado, né? Então, são muitas questões aí que a gente pode levantar nisso, mas eu tenho esse cuidado de não rotular, eu não gosto de rótulos. Os rótulos, eles massacram, eles limitam, eles não permitem a extrapolação, eles não permitem a explicação, o contexto, né? Então, para mim, tudo que você coloca num muro é uma expressão. Então, alguém está querendo falar alguma coisa, está faltando quem ouça. Não é isso? Com certeza. Cati, vou passar. Você escolheu um muro só ou mais de um? Cati? Oi? Você escolheu só essa imagem ou tem outra? Eu escolhi outra porque eu digo assim, eu não Então, quero vamos ocupar fazer o todo o rodízio. espaço, né? Deixa aí para o Jean. Né? Tá. Vamos fazer o rodízio. Tá bom. Vai, Jean, então. Ok. Bem, só continuando um pouco a discussão, aqui também quem define o que é grafite e o que é pichação, geralmente é um policial, né? Então, assim, não é, a gente entra até, assim, qual que é o paradigma de cada um, né? Quem que vai definir o que é grafite e o que é pichação? Foi, sei lá, algum professor de arte? Foi um policial que está querendo incriminar alguém? Quem que é o autor, né? Porque dependendo também da cor da sua pele, do seu endereço, pode ser que o seu grafite seja pichação, né? Mas, enfim, a imagem que eu trouxe aqui
Deixa eu mudar a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. É uma parede Vamos. de uma escola aqui em Arapongas. É um colégio estadual. E eu, na verdade, não conhecia muito bem essa pintura. Eu lembrava de um outro grafite, que, se eu não me engano, fica ali na região, mas pelo Google eu não encontrei. E aí, andando pelo Google Street View, pelas ruas ali, eu encontrei essa pichação. Pichação, esse grafite, esse desenho, essa linguagem, enfim. E a impressão que eu tenho é que isso expressa um pouco da juventude, sabe? Principalmente pela forma das pessoas que estão representadas ali, pelo menos no canto direito, sabe? E assim, eu tenho a impressão de que um dos critérios assim básicos, eu acho que para definir o grafite é o suporte, é a parede, né? Porque assim, se você tira esse desenho da parede e coloca no papel, ele vira um desenho, uma ilustração, uma pintura, se for numa tela. Então, o que faz o grafite, eu acho que uma parte fundamental é o suporte, né? O grafite é a ilustração, mas não é a ilustração no papel, não é numa tela, é na parede, né? Então, a gente tem essas discussões aí sobre onde que a gente pode fazer isso ou não, porque, de certa forma, eu acredito que o grafite, ele traz essa marginalidade porque falta espaço, né? Porque, assim, há muita parede, mas quantas paredes estão abertas para uma expressão de linguagem, né? Então, assim, o grafite, eu acho que grande parte que leva a essa marginalização, digamos bem entre aspas, assim, é justamente o fato de um suporte muito específico, né? Não é um papel que você compra um calhamaço de A4 e sai desenhando, ou um tecido, ou algo do tipo. Então, e a falta de projetos e de espaços específicos para isso, eu acho que é o que leva a pessoa a não se reprimir no que ela quer expressar, ela usa os meios que ela tem, né? Então, seja uma parede de um colégio, seja uma parede de uma casa, cada tipo de expressão vai ter o seu suporte mais delimitado, assim, eu acho, né? E eu acho que essa expressão, ainda mais no colégio, tem muito a ver com essa questão da juventude, justamente por ser um colégio de ensino médio e tudo mais. Então, eu acredito que seja bem coerente com o universo, provavelmente de algumas pessoas que frequentam esse espaço. Não sei se essa pintura ela foi feita, sei lá, com autorização, com acompanhamento de algum professor, algo do tipo. Só sei que ela está aí, que ela transforma em linguagem alguma realidade, né? Bacana. Eu trouxe só essa imagem. Eu queria só fazer um comentário que o Jean basicamente falou de infância, e essa imagem, esse grafite, desculpa, se o barulho atrapalhar, me avisem. Tá. Mas eu queria, essa imagem basicamente me remeteu à minha própria infância, porque exatamente isso que o Jean falou, o fato de que tem parede pintada, crianças pintando, é basicamente uma forma de você lembrar da infância, porque quem nunca desenhou quando era criança, um bebezinho, quem nunca desenhou numa parede? Quem nunca pegou a canetinha, desenhou, escreveu alguma coisa para expressar a sua arte? Se alguém nunca fez isso, me avisa, porque eu fiz muito. Então, eu fiz depois de adulto. Aí, então, o fato. Mas não deixava, não. A minha mãe somente deixava porque era a forma como ela via de que eu expressava a minha arte. Eu fazia desenhos. Então, basicamente, esse próprio Evoluções. Então, foi basicamente um choque da minha infância, porque eu desenho. Eu cresci desenhando e o fato de que eu comecei desenhando nas paredes remete a isso. Porque quem determina o que é arte? Eu não determino. Quem foi o criador da arte? Ninguém sabe. Não tem nome. Então, ninguém pode vir, sei lá, um policial, um governador, ninguém pode vir aqui e dizer,
o que você tá isso que tá na parede não é arte. Não pode. Porque se para uma mãe como a minha, que me via desenhando na parede, dizia que era arte, por que isso não pode ser arte? Por que uma escrita não pode ser? Então, Jean, obrigada mesmo por essa imagem, porque me lembrou muito da minha infância, do eu bebezinha desenhando na parede. Memórias Tamo aí. afetivas. Que maravilhoso. É muita nostalgia, de verdade. Ela não É bom. Meus pais não queriam tirar, então eu desenhei basicamente em todas as paredes até que minha avó brigou comigo e eu comecei a desenhar no papel. Gente, acreditem ou não, faltam 5 minutos para esse bloco Nossa. terminar. Ai, Olha já? como passa rápido. A gente não percebe o tempo passar mesmo, Eu né? falei para vocês. É. Fernanda, mostra então o seu muro ou sua parede, por favor. A gente pode falar de polêmica? Desde sempre. Pode falar de Por favor. polêmica? De já eu peço desculpas, mas como todo mundo sabe, essa escrita é arte. Então, eu vou falar uma coisa que hoje em dia está sendo muito falado, muito criticado, e eu achei necessário comentar isso, ainda mais porque essa imagem é do Rio de Janeiro. Eu peguei da internet, mas é do Rio de Janeiro e remete basicamente ao momento que estamos passando. A polícia sempre foi inimiga do povo. Quando eu vejo isso, infelizmente tivemos o caso do George Floyd, que faleceu nas mãos de policial. Tivemos um caso de mais um negro aqui no Brasil que também morreu em mãos de um policial, só que lamentavelmente não foi divulgado na internet para muitos, asfixiado igual o George Floyd. Então, sempre crescemos acreditando que o policial é o nosso herói. Realmente, eles estão lá para nos proteger. Mas quando um policial, que a gente encara como um herói, mata alguém acreditando que é uma pessoa ruim, isso é considerado justiça? É isso que eu queria refletir, sabe? Quem determinou justiça? E por que o branco não é o branco? Vocês podem ver, aqui tem bastante branco nessa entrevista. Não estou criticando. Mas por que nas escolas o pessoal acreditava que Machado de Assis era branco? Por que o negro é visto como o vilão, enquanto tem tanto branco fazendo maldade nas mãos E por que a gente encara os policiais como do bem fazendo maldade contra essa minoria? É por isso que eu trouxe essa imagem, porque basicamente é o reflexo de hoje em dia. Eles sempre estavam lá para nos proteger, mas eles estão lá para proteger quem? Não é os negros que mais precisam. É um muro gritando muito alto, né? Esse daí Sim, na verdade eles estão lá para se protegerem, né? Porque essa discussão, se a gente for pegar o cerne dela, a gente retorna com a chegada dos portugueses aqui e com a invenção do Brasil, não com a descoberta, né? Porque Exato. eu não sei se vocês repararam, mas a gente está pisando em poços de sangue, né? Tudo isso foi construído em cima de sangue, de escravização, de exploração, de violência. Então, assim, isso é enraizado, né? Nós fomos o último país a abolir a escravidão e foi por pressão externa ainda, né? Então, assim, não adianta a gente achar que as coisas vão mudar, né? Exato. Tipo, E não vamos esquecer de uma hora para outra, né? A gente tem que fazer isso, mas assim, eu sou pessimista. Não Talvez mais uns 500 anos, né? Não vamos esquecer que... E não vamos esquecer que a abolição... Trabalhar com meta. E vamos lembrar que a abolição foi feita de uma forma tão rápida e tão negligenciada que eles fizeram apenas assim, você está livre. Ou seja, se vira,
Jogaram Sim. esse povo escravo para fora para se virar sozinho. E olha Não só foi um no que- projeto. Exatamente. É um Não fizeram projeto, um né? projeto, não fizeram um projeto para incluir na sociedade, não fizeram um projeto para ter direitos algum. Foram jogados como Quer dizer, não há projeto, né? Não há. É que na minuto, verdade o gente, a projeto reunião é vai esse, acabar. né? tem mais uma imagem daqui a pouco. A Tá. gente vai ter que começar o próximo bloco com a imagem, o resto das imagens, né? Vai cair a qualquer momento. Sim. Essa polêmica aí, ó, eu fico feliz de ver você, Fernanda, levantando essa bola. Isso aí, os jovens têm que estar por dentro dessas coisas aí. Protagonismo mesmo. Exatamente. Isso aí é por- muito necessário mesmo, mas é uma discussão longa, viu? São Desculpa. várias coisas, né? A gente tá falando Imagina. do negro, né? E o índio? Perfeito. É porque Exatamente. basicamente. Gotas de sangue que estão